Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, o tema da aula de hoje é Momento de Delírio, Desdobramentos e Reflexões sobre as ideias de Bachelard e o ensino, mais especificamente o ensino de Química. Bom, gente, antes de falarmos um pouquinho sobre esses desdobramentos e reflexões sobre as ideias de Bachelard, eu deixei para casa 2 textos, para que vocês pudessem ler e fazer o relatório de leitura, Então, eu queria, antes de falar sobre o Bachelard, sobre as ideias e tudo mais, eu queria comentar bem brevemente sobre os textos. O que acontece, O tio, nessa disciplina de instrumentação para o ensino de química, o tio resolveu trabalhar alguns instrumentos com vocês, Começamos aí pelo vídeo, Como é que a gente usa filme e vídeo em sala de aula como instrumento de ensino. Falamos um pouco da experimentação, aí o tio trouxe algumas curiosidades para ajudar a fazer prova, a trabalhar com estatística de vestibular, enfim. E aí a promessa desde o início era, nesse semestre, dar enfoque à história da ciência como instrumento para o ensino de química, Claro, estou puxando a sardinha para o meu lado, A história da ciência como instrumento é uma ferramenta que eu acredito, talvez eu seja um dos poucos no Brasil que acredite nisso, mas enfim, eu acho que a gente tem que colocar a nossa cara no curso, Então, eu quero sim, na instrumentação para o ensino de Química 1, dar um enfoque grande na história da ciência como instrumento de ensino. E isso, quando a gente pensa na história da ciência como instrumento para a gente ensinar química, a gente tem 2 propósitos, 2 propósitos. O primeiro é de fato refletir sobre a história da ciência como um instrumento, para ensinar química. E o segundo propósito é promover o contato de vocês com a história da química, para que vocês possam ter um maior entendimento sobre essa ciência que vocês estudam, E eu acho que esses 2 artigos que ficaram para casa representam muito bem os 2 objetivos que nós temos, O primeiro artigo, algumas contribuições do episódio histórico da síntese artificial da ureia para o ensino de química. Eu acho que traz reflexões bem interessantes para a gente pensar a história da ciência e como é que ela pode ser útil no ensino de química. E o segundo artigo é um artiguinho de história da química, que nos permite entender um pouco melhor essa ciência tão bonita que a gente está estudando e que vamos trabalhar com os nossos alunos posteriormente, Então, é importante mostrar o propósito das coisas, Às vezes o tio, a gente está correndo esses textos em paralelo com o curso, Eu estou dando um enfoque maior nas reflexões sobre o Bachelard e o ensino, e ao mesmo tempo eu estou dando aí alguns artigos para que vocês possam refletir sobre outras coisas, E esses 2 propósitos, inclusive você pode até perceber lá no primeiro artiguinho que o tio deixou para vocês, algumas contribuições do episódio histórico da síntese artificial da ureia para o ensino de química. Ele lá, já logo no início do artigo, ele fala sobre 2 propostas pensando aproximar a história da ciência e ensino.
A primeira sugere a intervenção em sala de aula, né? Atividades de história da ciência que podem fazer uma intervenção na realidade de sala de aula. E a segunda é fornecer subsídios para os educadores, né? Subsídios intelectuais. Então é importante conhecer sobre uma pessoa, implica em conhecer um pouco da história dessa pessoa. Da mesma forma, conhecer sobre química implica em conhecer um pouco sobre a história da química, né? Eu acho que é importante, sim, que vocês tenham contatos, né? Tenham contato com textos que tragam essa possibilidade para vocês, tá? Inclusive, o texto dessa semana que eu estou deixando é um texto belíssimo do Roberto Martins, que vai trabalhar aspectos bem interessantes da história da química, tá? Então é bem legal que vocês leiam com atenção, com paixão, né? E consigam perceber coisas interessantes no texto. Beleza? Bom, então vamos para a nossa reflexão do Bachelard. Vamos trocar a folhinha aqui. Vamos para o nosso momento de delírio. Bom, vamos insistir nas ideias de Bachelard, né? Para a gente conseguir pensar um ensino de química. Então, vamos para aquele esqueminha básico, né? Do geométrico, intuitivo, né? Concreto, em direção ao abstrato. O Bachelard fala que o caminho do espírito científico é do ponto de partida geométrico, intuitivo, concreto, em direção ao abstrato. No meio do caminho você tem obstáculos epistemológicos, né? E quando a gente fala em abstrato, o Bachelard fala nas linguagens, né? Nas linguagens abstratas, que potencializam, né? E ampliam o pensamento para melhor apreensão do fenômeno. A gente conseguiu ver, né, alguns exemplos disso, de que maneira que a linguagem amplia o pensamento e a apreensão do fenômeno. Então a gente gostaria de insistir nisso. Essa é a ideia da aula de hoje. De trazer um caso concreto de sala de aula para mostrar para vocês de que modo que a linguagem ajuda a ampliar a apreensão do fenômeno, a melhorar a compreensão daquilo que está sendo estudado, tá? É isso que a gente vai tentar insistir nos próximos vídeos, certo? Muito bem. Então, para insistir nisso, eu gostaria de trazer para vocês um relato de sala de aula, um relato meu, tá? De uma experiência minha quando eu estava dando aula. Quando eu estava dando aula no ensino médio, agora eu estou transcrevendo o relato, né? O que acontecia? Existiam algumas coisas que me incomodavam muito, né? Uma delas era o seguinte: então nós tínhamos lá uma sala de aula primeiro ano do ensino médio. Então você pega lá a matéria, o currículo do primeiro ano, lá no início do ano, você vê lá propriedades da matéria, densidade, solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, e aí você vai evoluindo com a matéria, nananana. Quando chega no final do primeiro ano, lá no finalzinho você vê uma coisa, um bicho estranho chamado cálculo estequiométrico. Certo? Cálculo estequiométrico. Muito bem. E o que acontecia
com os alunos quando entrávamos em cálculo estequiométrico. Estou trazendo um relato prático, tá? Estou descrevendo o que eu via dentro de sala de aula. O que acontecia era uma queda absurda de rendimento, né? Então, um aluno nota 10 virava aluno nota 6. O aluno nota 6 virava aluno nota 2. E o aluno nota 2 virava aluno nota 0. Tá? Essa era uma realidade dentro de sala de aula. Estou descrevendo para você o que eu percebia nas minhas aulas, né? E eu já tinha um histórico dos alunos, né? Bem interessante, porque eu dava cálculo estequiométrico, era a última matéria do terceiro ano, do primeiro ano, né? Então estava lá no final do ano, eu já tinha um histórico do ano, eu já conhecia cada aluno, sabia o que cada um podia produzir, né? Já tínhamos aí uma ideia, mas essa queda era muito expressiva, tá? E isso me incomodava bastante, me incomodava muito. E aí, tentando lembrar um pouco da minha história de estudante, eu lembro que aconteceu isso comigo também. A minha prova, eu não ia mal nas provas, sabe? Eu sempre fui um aluno que me dava até que bem, eu não tirava notas ruins, eu ia bem. E quando eu tive a primeira prova de cálculo estequiométrico, eu não me lembro exatamente a nota, mas era próximo de 1, 2 ou 3, não passava de 3, com certeza, né? Então a minha nota caiu demais, eu me lembro disso. E vocês vão perceber isso quando vocês forem professores. Vocês podem fazer essa experiência que o tio vai relatar nos próximos vídeos, tá? Você pode... se você tiver mais do que uma sala de primeiro ano, você pode numa sala trabalhar de um jeito clássico, tradicional, e na outra sala você aplicar o tipo de atividade que o tio vai propor aqui e comparar os dois resultados para ver em qual você obteve melhores resultados, tá? Então, o que acontece? Isso me incomodava bastante, essa queda dos meus alunos, porque eu percebia que, poxa, isso é fato, eu não estava dando conta de ensinar o cálculo estequiométrico para os meninos de uma maneira interessante, né? Eles não aprendiam, eles saíam da minha aula do primeiro ano do ensino médio com uma dificuldade bastante grande nessa disciplina chamada cálculo estequiométrico. E isso me incomodou durante um tempo, né? E por outro lado, tinha uma coisa que eu achava muito interessante quando eu ensinava equilíbrio químico, que era a famosa tabelinha de equilíbrio, né? Tabelinha, não, de novo não, pro, início, reagiu, formou, fim. Não, eu nunca imaginei que voltaríamos aí, né? Uma coluninha para cada substância, tá? E aí, é muito curioso, né? Porque quem já teve quali com tio sabe que a gente resolveu o curso de quali inteirinho usando isso aqui, né? Uma tabelinha. O que é uma tabela, né, gente? Uma tabela traz para a gente um conjunto de dados, um conjunto de números, né? Que se eu, de repente, dependendo do tipo de tabela, não essa daqui, mas dependendo do tipo de tabela, eu posso gerar um gráfico a partir disso, enfim. Então, na verdade, a tabela, o gráfico, uma equação algébrica são linguagens diferentes que a gente utiliza para representar as coisas, né? E o legal da tabela é que ela é um tipo de linguagem que organiza os dados para a gente, né? Organiza o nosso pensamento, facilita a visualização. Isso é muito interessante, né? Eu me lembro da primeira aula que eu estava dando na sala de vocês, tá? Tinha aluno lá que eu sabia que tinha um raciocínio lógico
bem desenvolvido, porque eu já tinha visto ele trabalhando, não vou falar quem era, mas já tinha visto trabalhando assim, tem um bom assim desenvolvimento, uma boa desenvoltura lógica, sabe, um bom repertório. E quando o tio ensinou tabelinha de equilíbrio e falou assim para vocês, olha gente, é o seguinte, esses problemas de equilíbrio vocês vão ter que resolver com essa tabela, porque ela organiza os dados e facilita a resolução. E aí o camarada tentou resolver por regra de 3 as coisas. E se enrolou inteiro. Tanto é que aí eu andei na sala de aula, corri o olho na folhinha dele, eu vi que ele estava tentando fazer por raciocínio. E falei, não. Se você não fizer por aqui, você não vai conseguir dar conta de resolver os exercícios. E ele tentou mais um pouco e não conseguiu, né? Então, é muito legal esse tipo de tabela, porque organiza os dados, facilita a visualização, né? Coloca as coisas nos seus devidos lugares, de modo a você enxergar o fenômeno. Muito bem. Bom, essa tabelinha eu sempre achei milagrosa, né? Eu achava muito interessante e eu me questionava, né? Poxa, o cara que inventou essa tabelinha realmente fez algo muito interessante para resolver problemas de equilíbrio. A gente usou essa tabelinha no curso de Qual inteiro, né? Para resolver problemas extremamente complexos, onde quase tudo era x e y, né? Era quase tudo x. E a solução do problema aparecia. E aí, voltando para o cálculo estequiométrico, o que o tio... Eu tinha esse incômodo, né? De que eu não conseguia ensinar com competência o cálculo estequiométrico, ou não com a competência que eu gostaria. E uma coisa começou a aparecer na minha mente, né? Do tipo, e se eu inventasse uma tabelinha de equilíbrio para o cálculo estequiométrico, né? Uma tabela desse tipo que organizasse os dados para o aluno e que facilitasse a visualização das coisas e facilitasse a resolução de modo que ele pensasse menos, né? Lembrando que a linguagem amplia a capacidade de pensamento, né? Potencializa e amplia a apreensão do fenômeno, muitas vezes sem pensar, né? Nós demos numerosos exemplos em aulas anteriores, né? Onde a notação romana não faz conta, a indo-arábica faz. Aí tem conta que a indo-arábica não faz, você precisa de uma outra notação, né? Para conseguir dar conta de fazer aquela operação matemática. Então, aquilo me incomodava, né? Eu tinha esses incômodos e no fim das contas eu consegui criar uma tabelinha que aplicada ao cálculo estequiométrico, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai ver o uso dessa tabelinha aplicado aos exercícios de cálculo. Dá para resolver praticamente todos os exercícios de cálculo estequiométrico usando essa tabelinha. Vocês vão perceber que ela é bastante útil. Então, na verdade, né, o que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer uma linguagem, né? É um estudo de caso, né? Onde eu vou estar trazendo uma linguagem que organiza os dados de modo a você conseguir resolver melhor um determinado problema. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou trazer essa tabelinha de cálculo para a gente resolver os problemas da estequiometria, de cálculo estequiométrico. Beleza? Professor, dá para resolver todos os problemas de cálculo? Praticamente, quase todos, tá? Sem pensar muito. Você só vai inserindo os dados na tabela e o resultado ele aparece.
né? Então é bem interessante. Eu gostei bastante de ter desenvolvido essa tabelinha com os alunos, porque, gente, eu percebi que a curva voltou para o lugar, né? Então, se antes nós tínhamos as notas de uma sala assim, né? Tinha um pessoalzinho que tirava nota 10, né? Quando eu dava o cálculo estequiométrico, a curva da sala caía, né? O pessoal caía muito, era todo mundo que caía. O aluno nota 10 caía para o aluno nota 6, o aluno nota 6 caía para outra nota. Então, todo mundo caía. E aí, quando eu comecei a ensinar estequiometria com essa tabelinha de cálculo, o pessoal voltou para a curva normal, né? Todo mundo voltou para o seu devido lugar, né? Aquele aluno nota 10 voltou a ser nota 10, aquele aluno nota 6 voltou a ser nota 6, ou às vezes até virava um aluno nota 7, 8, porque gostava do esqueminha, né? Da tabela de cálculo. Então, eu acho que é um desdobramento, né? Dessa questão da linguagem, né? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu o que a gente vai fazer? Antes da gente ir pro vídeo, eu esqueci de falar uma coisa sobre os textos, né? Então, daqui a pouco a gente vai lá pro vídeo para mostrar a tabelinha de cálculo, tá? Aplicada à estequiometria. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês, tá aqui, ó, esse aqui. Eu guardo os meus slides da época que eu trabalhava no ensino médio, né? Então tá aqui um slide de quando o tio nem sonhava em fazer história da ciência, tá? Do início de carreira. Quando eu dava química orgânica, então era o slide de introdução à química orgânica, tá? Então tá lá, introdução à química orgânica, aula 1. Tá lá a introdução que a gente vai falar na aula. Aí olha só como é que começa a aula do tio, né? Começo a apontar lá a teoria da força vital. Falo da teoria da força vital. E tá aqui o slide sobre o Euler, tá? O que mais chama atenção nesse slide, né? Bom, em primeiro lugar, vamos combinar a boca do Euler, né? Gente, que boca é essa, né? Vamos combinar, se o tio tivesse essa boca desde o início, meu Deus do céu, eu ia fazer milagre com essa boca. Pelo amor de Deus, que boca é essa? É a boca mais bonita da ciência, é a boca do Euler, tá? Mas tirando essa bobagem de lado, olha só que interessante, né? Olha, esse slide então era da época que o tio nem sonhava em fazer história da ciência. O que o tio colocou aqui, ó? Que o experimento do Euler derrubou a teoria da força vital, né? Então, isso é importante a gente colocar pelo seguinte, né? Como é importante a formação continuada na carreira do professor, né? Como é importante o estudo de história e filosofia da ciência para a gente entender melhor a nossa ciência e parar de propagar esse tipo de bobagem dentro da sala de aula, né? Então é importante, para quem leu o texto, né, algumas contribuições do episódio histórico da síntese artificial da ureia para o ensino de química, consegue entender do que eu estou falando, tá? O artigo fala um pouco disso, né, que um experimento não derruba uma teoria. Isso é uma visão completamente equivocada da ciência. Se você tomar lá as ideias de paradigma de Kuhn, né, a gente percebe isso. O paradigma ele se blinda à novidade, né? Não é uma coisa simples, não, que você vai lá, propõe um experimento e derruba tudo. Não funciona desse jeito. Essa é uma ideia ingênua de ciência, tá? E que muitas vezes o livro didático propaga,
tá? Por que o professor ensina errado dentro de sala de aula? Porque o livro didático ele traz ideias equivocadas, né? E qual que é o referencial teórico do professor para montar as suas aulas? É o livro didático, tá? Então, na aula presencial, o tio ia pegar uma meia dúzia de livros dos mais famosos e eu ia abrir um por um com vocês em sala de aula e mostrar as bobagens que existem no livro didático. Mas como a gente está no ensino remoto e eu não quero ser processado por nenhum autor, porque ele, né? Alguém pode ver esse vídeo e falar, putz, o cara tá me queimando, né? Eu não quero ser processado por nenhum autor, então eu não vou fazer esse tipo de comentário aqui no vídeo, tá? Mas o que mais se vê por aí, gente, é livro didático com essas bobagens de história da ciência. O que acontece? Existe uma recomendação para o livro didático de química ter, sim, história da ciência como recurso didático, tá? Só que dificilmente você vê um livro didático que consiga trazer história da ciência de forma adequada. O que você vê é um bando de bobagem desse tipo, tá? É aqueles boxes, aquelas caixinhas pequenininhas com fofoquinhas da ciência, historinhas interessantes, anedotas, ideias ingênuas a respeito de como é que a ciência funciona, né? Gente, eu não estou falando assim, é um ou outro livro didático. Não, a grande maioria, gente, a grande maioria dos livros didáticos não trazem a história da ciência como deveriam trazer, tá? Para ser sincero, dos muitos livros didáticos que eu já pus à mão, que eu já trabalhei, eu conheço apenas um que trabalha a história da ciência de forma adequada. Tá? Eu não conheço mais nenhum, além daquele, eu não vou falar qual que é, né? Enfim, mas isso é uma questão para a gente pensar, tá? Professor, mas isso não tem a menor importância dentro de sala de aula, né? O mundo sobreviveu a tudo isso, continua sobrevivendo, indiferente se essa ideia tá certa ou tá errada. Tudo bem, eu concordo. Realmente, o mundo sempre sobreviveu, a gente falando bobagem e vai continuar sobrevivendo, realmente, eu concordo. Mas eu acho que é interessante a gente entender como de fato as coisas aconteceram, né, para poder trabalhar de forma mais adequada com os nossos alunos. Então é importante a gente ter essa formação continuada, a gente ter essa pegada de estar sempre estudando, de estar sempre se aperfeiçoando. Acho que isso é importante para a gente. Beleza? Então, gente, é fundamental você ter esse espírito de crescer e de cada dia melhorar, né? Errar faz parte do processo, né? O tio também falava essas bobagens no início de carreira, mas a gente vai, à medida que o tempo vai passando, a gente vai estudando, a gente vai se aperfeiçoando. Então, esse tipo de coisa a gente vai deixando de lado, tá? Então, é o seguinte, eu vou parando o vídeo por aqui. No próximo vídeo, vamos trazer o estudo de cálculo, né, estequiométrico, usando uma linguagem como muleta, tá? Como ferramental para organizar os dados e facilitar a resolução de exercícios de cálculo estequiométrico. E, obviamente, o tio vai tentar mostrar para vocês como é que a gente aplica essa tabelinha para os diferentes tipos de exercícios de cálculo, tá? Então, vai ter cálculo clássico, vai ter cálculo de reagente limitante e reagente em excesso, cálculo de pureza,
Enfim, acho que tem um outro tipo de exercício de cálculo que ele não funciona muito, que a tabelinha não funciona muito bem, mas de modo geral ela funciona para quase todos os tipos de exercícios de estequiometria, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e até!